Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui, então, com esse podcast, com o nosso convidado especial, o Diego Maradona Ataide de Freitas, que está nos brindando aqui com essa palestra no nosso segundo Congresso Internacional de Educação e Inovação da Unimontes. Nós fizemos o convite principalmente pela expertise que ele tem, né? O Diego Maradona, ele é engenheiro ambiental pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo, é mestre em Tecnologia e Inovações Ambientais pela Universidade Federal de Lavras e doutorando em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Lavras. E atualmente é o assessor técnico e operacional da Diretoria de Meio Ambiente da Universidade Federal de Lavras. Então, seja muito bem-vindo, Diego, aqui na nossa Unimontes. Queremos aprender muito, né, com você. Sabemos da história da UFLA, né, da Universidade Federal de Lavras, tanto em relação à qualidade na educação, mas também com essa expertise que vocês desenvolveram em relação à sustentabilidade. Então, está com a gente aqui também a pró-reitora de pesquisa, a professora Maria das Dores, a Dora, e também a Luciana, assessora da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Marlon, eu estou como pró-reitor de pós-graduação da Unimontes. Então, Diego, já entrando no assunto, nós teremos a sua palestra hoje à noite no nosso evento, né, a conferência principal, diante da importância, né, o tema Universidade Sustentável. E dentro desse tema, sabendo da experiência, da expertise que a UFLA já tem desenvolvido ao longo de vários anos, nós o convidamos justamente para a gente aprender com vocês. E a primeira pergunta que eu te faria, quais são as principais dicas, os principais direcionamentos para que a Unimontes possa trilhar nesse caminho da sustentabilidade? Nós já desenvolvemos diversas ações, mas de que forma que a gente poderia organizar, de forma estratégica, iniciar essas ações mais concretas e mais articuladas? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Quero agradecer pelo convite, porque realmente é muito gratificante estar aqui representando a UFLA, né? Falando um pouco sobre a nossa experiência e, mais do que importante, é poder transmitir esse conhecimento e poder promover ações sustentáveis, né? Promover universidades que realmente tenham essa consciência ambiental, tenham essa consciência e que entendam, né, que é importante estar inserido nesse contexto de meio ambiente, de sustentabilidade, ESG, que são diversos nomes que a gente traz para esse tema, né? Porém, a universidade, a gente sabe, né, que ela promove esse conhecimento, ela é uma referência para a sociedade, tanto para a formação de cidadãos conscientes, né, como através, né, do seu exemplo para as indústrias, para o desenvolvimento tecnológico, para as pesquisas. Então, a gente trazer esse conhecimento, né, para a universidade, causar essa transformação de sustentabilidade é extremamente importante e eu sou grato por poder estar aqui contribuindo um pouco, né, para a Unimontes, para que vocês possam, de fato, né, a partir dessas ações que já são realizadas, que possam aí fazer uma trilha crescente, né, e realmente se tornar também aqui, né, uma universidade de referência ambiental, né, que promova essa temática tão importante. Não, nós é que agradecemos, né? Queremos aprender com vocês. Sim. Bom, então em relação a algumas dicas, né, que eu poderia dar, né, primeiramente é o que vocês já estão fazendo, né, é fazer a divulgação, trazer conhecimento à comunidade acadêmica, né, que esse congresso, né, que vocês estão fazendo aqui, ele é fundamental, que é para mostrar a todos a importância que a Unimontes está dando para essa temática. E isso é um passo extremamente importante, né? E a partir desse conhecimento, onde a comunidade vai se engajar, né, a alta direção, a alta administração da instituição, né, ela precisa se mostrar de fato que ela tem isso como importante dentro da sua estratégia, né, dentro da governança da instituição, porque às vezes a gente pode sim encontrar desafios
né, quem estiver ali à frente desse assunto dentro da instituição. Porém, a partir do momento que você tem um respaldo, o apoio da direção, você consegue vencer esses desafios de uma forma mais fácil, né? E às vezes até mesmo alguns desafios que poderiam surgir são evitados já ali do início, porque as pessoas entendem, não, a direção, né, a reitoria da instituição, ela tem apoiado e ela entende a importância disso, então vamos abraçar, né? E a partir disso, desse reconhecimento pela alta administração da instituição, é criar ali primeiramente a institucionalização disso. A partir de onde você vai criar uma política ambiental, onde você vai incluir essa temática de sustentabilidade no planejamento estratégico, porque a gente sabe que tudo começa por aí, né? Para você inserir políticas e ações que você pode de fato executar, você primeiro precisa ter isso documentado para você ter esse respaldo, para que depois toda a execução você vai se basear nesse planejamento estratégico. Então isso é o início, né? A partir daí, aí pronto, aí a gente vai fazer um diagnóstico, né? Quais são os pontos frágeis que eventualmente a instituição ainda não atua, né? Porque como já foi falado, você já tem algumas ações, né? Já tem, porém às vezes elas ainda são soltas, né? Ou às vezes elas são mais pontuais e precisa de expandir. Então precisa fazer esse diagnóstico do que vocês já têm de fato, né? E identificar as eventuais fragilidades para depois disso, então, fazer um plano ali adequado, né, com soluções, com melhorias, né, que com certeza vão ter muitas boas práticas já realizadas que podem aí ser exploradas e passar, né, para outros campos, né, para outras unidades acadêmicas e estrutura da instituição. O que eu acho interessante, Diego, nessa sua fala, né, nessa sua colocação, é que a gente já tem realmente várias áreas, eu estou sendo pessimista, né? Nós já temos todas as áreas praticamente do conhecimento e setores da instituição que já trabalham com a questão da sustentabilidade. Entretanto, isso ainda está muito solto dentro da universidade, né? E o que a gente precisa é agregar esses grupos. Eu acredito que com o Congresso, né, quando a gente fez essa disseminação do conhecimento, com a sua fala hoje para todo mundo, eu acho que isso vai nos despertar para essa agregação. E aí realmente a gente vai fazer, efetivar as ações de sustentabilidade. Porque todo mundo aqui já trabalha com a sustentabilidade, mas nós não temos isso já arraigado dentro da instituição, nós não temos ainda a política de sustentabilidade, né, que é muito importante, porque é através dessa política que a gente vai conseguir juntar tudo e dar uma robustez maior para as nossas ações. Mas todo mundo já está com isso na cabeça. E isso é interessante, porque quando a gente vê a sua fala, o seu exemplo, o início, né, de como a UFLA startou isso aí, a gente já está com tudo na mão. Então, assim, já estamos trabalhando as ODSs, e eu acredito que, a partir de agora, esse congresso foi um chamamento a toda a universidade, toda a comunidade, servidores, terceirizados, sociedade, né, da região. Eu acho que isso é um chamamento para a gente poder fazer essa formalização da sustentabilidade da universidade. Então, assim, é um trabalho que não está difícil, está muito fácil, porque nós já temos ele, só precisamos formalizar, né? Então, eu já agradeço você por esse spoiler da palestra que você já fez, porque para nós isso já ajudou muito e hoje eu acho que eu vou enxergar muito mais e de forma diferente, né? Sim, eu acredito que é bem isso, né? Às vezes é o reconhecer o que já temos, né? Que, como você disse, né, todas as áreas já tem ali, né, já tem trabalhado em cima, mas eu acho que na hora que você une forças é onde você consegue dar uma maior amplitude nas ações, onde você consegue ir mais longe, né, na hora que você faz a união. Talvez está faltando um quadradinho lá no nosso formulário de institucionalização dos projetos, onde a pessoa fala, eu trabalho com a sustentabilidade nessa área,
né? É essa ODS que eu estou trabalhando. Então, talvez, quando trata de pesquisa mesmo, ou de iniciação científica, está faltando isso. Então, é tão pouco para que a gente possa identificar e trabalhar com as pessoas, né? E isso eu vejo só na pesquisa, mas em todas as outras, né, áreas, isso é muito claro para a gente, né? Sim, com certeza. É um fator muito importante, né, essa questão de definição da política e do apoio da autogestão na implementação dessa política de meio ambiente, sustentabilidade, né? E conta para a gente um pouco da sua experiência, como que foi essa integração, né, de todas as ações que, de certa forma, já são realizadas, né, nas diversas áreas da universidade, como que foi essa integração na prática e como que foi essa aderência, né, com relação à sociedade, à comunidade acadêmica com relação a essa política. Sim. Bom, a UFLA, ela começou, né, a trabalhar esse assunto lá em 2008, né, aonde foi ali criado o então Plano Ambiental e Estruturante, onde naquele cenário, naquele momento, a UFLA ela estava em expansão, né? Então a gente tinha conhecimento que a gente iria ter uma ampliação de prédios, de ruas, avenidas dentro do campus, né, de forma até agressiva, né, tanto que quem vivenciou esse momento, esse período lá, se sentia literalmente num canteiro de obras, porque era uma ampliação onde tinha diversos prédios sendo construídos, além de ações de infraestrutura, como rede de esgoto, drenagem, né, que foi extremamente importante para nós, né? E aí nesse plano, né, que foi instituído, esse foi o nosso primeiro documento que deu o norte das nossas ações, aonde nós identificamos, como citado aqui, algumas ações pontuais que eram feitas, né, pelos campos, agregamos, identificamos, né, através de um diagnóstico quais áreas nós precisávamos melhorar naquele momento, e ali nós focamos nesse plano. No início, né, naquele momento, houve sim alguns desafios, porém com o apoio da alta administração, né, a gente conseguiu vencer esses desafios. Aquelas pessoas que às vezes eram um pouco céticas, né, tinham um receio ali do que ia acontecer, o que é natural, porque tudo que é novo, tudo que você coloca de novidade, sempre tem aquelas pessoas, né, que ficam com o pé atrás, mas a gente tem que olhar isso de um ponto positivo, porque isso também é importante para nós revermos, né, porque as pessoas às vezes elas apresentam alguns receios, alguns medos até, que a gente fala, deixa eu só revisar aqui se o caminho que eu estou trilhando é esse mesmo. É importante a gente ter uma ponderação, porque às vezes a gente cria um entusiasmo, né, e quer fazer muita coisa, quer botar muita coisa para frente. Então eu acho que essa ponderação ela pode ser positiva do ponto de vista da gente não querer abraçar o mundo, né, e ter um foco melhor, mais pontual. Então acho que isso é positivo. E quando a gente observa assim, né, esses pontos, né, essas considerações que aparentemente são contrárias, a gente pode absorver como pontos a serem melhorados e revisados. Então se a gente tiver essa mente, né, a gente, né, não levar esses comentários como do lado negativo, acho que a gente vai construir, né, vai melhorar ainda mais o projeto, né? E, por exemplo, algumas ações que nós fizemos que eram mais sentidas na comunidade, na sua rotina, elas tinham uma dificuldade maior, principalmente com os alunos, né? Porque os alunos eles estão acostumados, né? E é um público um pouco mais complexo de você trabalhar. Por quê? Os alunos, né, normalmente eles são uma complexidade, um misto, porque são culturas diferentes, criação diferente, idades diferentes. Como que você trabalha um público tão diverso numa ação única? Não tem como. Você tem que ser criativo. Você tem que usar diversas
formas de intervenção para o aluno, porque para o servidor terceirizado, às vezes você já tem um histórico de trabalho de outras temáticas que você já tem um caminho para você alcançar essas pessoas, para você treinar essas pessoas. Agora o aluno não, cada ano entra pessoas novas, as gerações são diferentes, então os alunos que estavam aqui há 5 anos era de outra geração. Nós já estamos em outra. Então, assim, o que você fez que deu certo 5 anos atrás já não serve mais. Né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Então, às vezes, tem uma resistência inicial? Tem. Acontece. Porém, a partir do momento que você implementa uma atividade, porém você dá um subsídio para que aquela implementação ocorra, isso vai dar certo, vai fluir. Há um exemplo só para facilitar, né? Nós lá proibimos a aquisição de copos plásticos descartáveis. Né? Então, ou seja, no restaurante universitário não tem, e nem nas unidades administrativas e acadêmicas, tudo tinha que ser com um copo de vidro ou de porcelana. Porém, o que ocorre, né? Foi feito, sim, a compra para disponibilizar a todas as unidades acadêmicas e administrativas terem os copos ali disponíveis, né, de vidro e tal, para poder abolir um copo plástico, né? Porém, para os alunos, a iniciativa para a solução foi o quê? Toda vez que o aluno, né, entra ali, né, o calouro entra, ele recebe uma caneca plástica com o símbolo da universidade, e aquilo assim, foi tão legal que a caneca ela se tornou um item essencial para o estudante, que ele levava para todo local. E isso é tão impactante que influenciou até a cidade. Né? Algumas festas, algumas outras coisas começaram a replicar essa ação. Então a gente observa como quando uma ação é bem coordenada e você consegue alcançar, né, as pessoas, ela reflete na cidade, na sociedade. Ótimo. Dentro do que você está comentando, eu acho que nós temos vários pontos favoráveis, né, para implementar. Primeiro que é um direcionamento da gestão, né, do nosso reitorado, do reitor professor Wagner e professor Dalton, aos pró-reitores e a todas as diretorias, de seguir nessa linha. Então, acho que essa implementação da política acho que está muito favorável, porque tem todo o apoio institucional. Eu acho também, você comentou aí que vocês iniciaram em 2008, né? Isso. E eu acho que atualmente a gente tem mais informações, eu acho que já existe uma consciência coletiva maior. Essa questão que nós estamos trabalhando no Congresso, né, Dora, das ODS, Sim. que você mesmo comentou, que às vezes o tema, quando se fala sustentabilidade, meio ambiente, às vezes a pessoa fica focada só em um segmento, mas dentro das ODS nós temos diversas áreas que nós já atuamos nelas. Então, eu acho que essa conscientização coletiva pelas ODS, por esse direcionamento, acho que se torna mais tranquilo. Mas eu queria aproveitar, eu sei que a UFLA, né, um dos aspectos até que chamou a atenção da UFLA é o ranking, né, que vocês participam dentro do Green Metric, né? Vocês são muito bem ranqueados, obviamente já trilharam isso há muito tempo e já tem esses índices. E você comentou com a gente que isso tem que ser catalogado, isso tem que ser registrado, tem que ser anotado para que, de fato, vocês consigam atingir esse alto ranking, né? Isso é importante. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho melhor aí como é que funciona esse ranking e dar mais exemplos assim, de quais são esses itens importantes para ser pontuados. Talvez destacar assim, quais são os principais itens do ranking, né? Contar um pouquinho como é que é esse ranqueamento, né? Esse específico Green Metric, né? E contar para a gente mais detalhes aí. Claro. Bom, o ranking Green Metric, né? Para quem não conhece, ele é um ranking específico para as universidades, é um ranking internacional, onde tem universidades, né, instituições de ensino superior de diversos países participantes, e é onde tem mais de, se não me engano, são mais de 1.000 instituições que já participam desse ranking, né, anualmente. E ele busca, através de 6 categorias, né, demonstrar e pontuar, né, ranquear ali as universidades, essa questão ambiental.
Porém, o que ele é importante, porque como ele é voltado para a universidade, ele consegue fazer um raio-x, vamos colocar assim, de todas as áreas da instituição. Porque nós temos a parte de infraestrutura, né? Ou seja, a instituição tem uma área verde. Como que é a área verde? Tem área de drenagem, né, de água de chuva, como que funciona, essa água vai para onde, né? Ela vai trabalhar também quantidade de locomoção de veículos, pegada de carbono, então toda essa infraestrutura, o transporte do campus, né? Como que funciona? Se o campus é muito grande, vocês oferecem veículo para circular dentro do campus, para promover a redução da emissão de poluentes gasosos, né, para facilitar, que nem lá no caso da UFLA, a gente tem um transporte interno gratuito, um ônibus, porque, né, existe um espaço grande, né, para percorrer dentro do campus, então as pessoas conseguem chegar até a portaria e ter esse transporte gratuito e acessível. Já é um avanço. Eu estudei na UFLA em 94, não tinha não. Já avançou. Pois né? E a gente incentiva muito também a questão da carona solidária, do uso de bicicletas. Não, né? Isso a gente fazia bastante, pegar carona. Isso é importante. Porque quem conhece a UFLA lá sabe, né, que tem um morro ali, né, para subir, né? Então, assim, mas a gente promove essas ações, né, que são voltadas à infraestrutura, né? Então, e depois ele vai pegar, além dessa parte de infraestrutura do campus, né, que também vai passar por água, gestão de resíduos, a questão também, né, de universidade inteligente, né, ações voltadas a isso também são pontuadas nesse ranking. Ele vai pegar também a questão da pesquisa, do ensino, da extensão. Então ele realmente é um ranking voltado para universidades. Então ele consegue dar essa visão bem ampla da universidade, né? Então, exemplo, né, como que a gente trabalha na UFLA um pouco, né? A parte da infraestrutura, a gente tem lá, né, para quem conhece o campus, né, a gente tem, por questões da área já, né, de como foi construído, a área que a gente já tem uma vegetação bem rica lá, uma área bem grande, né, já que o que favorece para nós, porém, claro que cada cenário de instituições diferentes não vai ser a mesma coisa, porque a gente tem uma área onde a gente trabalha muito a questão das agrárias, né, as áreas ensinos que vão trabalhar, por exemplo, a engenharia florestal, então a gente favorece esse conceito dentro do campus, que às vezes campos urbanos já não vão ter esse favorecimento, porque às vezes você já está numa área muito restrita dentro de um centro urbano, né? Você não consegue fazer ali uma floresta como nós temos, né? Nós temos de fato uma área de floresta internamente. Porém, né, no caso desses locais, vocês vão trabalhar bem com paisagismo, né? Porque nós lá temos uma política de o mínimo de pavimentação. Então, para quem conhece a UFLA, né, para quem não conhece, eu convido lá para entrar no site, conhecer melhor, você vai ver que tem as vias pavimentadas, porém, os passeios, né, todos eles têm, ou é gramado, né, ou então eles são pisos intertravados que vai favorecer, né, a drenagem de água de chuva. Então a gente tenta permeabilizar o mínimo possível. É uma política nossa de infraestrutura, né, estacionamentos, tudo a gente tenta reduzir ao máximo para atender, e quando possível a gente coloca o intertravado, né, quando seja possível ali a implantação. Então, de infraestrutura a gente trabalha isso. A gente tem a própria estação de água e a própria estação de esgoto lá no campus, o que facilita a gente trabalhar algumas questões que no ranking trabalha a questão de qualidade de água, como você destina o seu efluente, né? Então isso é importante, que é ranqueado também. Claro que você, né, nem todos vão ter sua própria estação, porém você faz o acompanhamento, né, da concessionária da cidade, como que está sendo feito o trabalho, né? Tem uma coisa que eu acho que a gente pode até pensar nisso também, é do armazenamento de água de chuva. Aqui na região, apesar de chover pouco, mas o volume de água ele é relativamente alto, de repente
a utilização da água da chuva, já que a gente tem tanto problema, né, com seca aqui, já seja alguma ação que vai nos ajudar a reutilizar, né, essa água e, além disso, manter verde a paisagem, né, porque é uma ação que a gente não pensou ainda e que eu acho que, do ponto de vista de infraestrutura, é importante a gente tratar disso também, né? Não, o reaproveitamento é bem interessante, além de identificar políticas, né, do ponto de vista hidráulico, né, da estrutura, né, as torneiras, né, os vasos sanitários, colocar ali mecanismos que fazem o uso menor de água, né, de forma funcional, né, porque a gente sabe que ainda existe no mercado mecanismos, né, que você gasta muita água, né, para dar uma única descarga, né? E tem mecanismos que você consegue acionar de forma segura, funcional, com gasto muito menor. Então, você trabalhar isso é bem interessante. Da mesma forma, a questão energética, né? A economia que você tem, às vezes, só do ponto de vista de você ter uma lâmpada LED, por exemplo, fazer um retrofit das instalações elétricas, porque às vezes você tem uma perda muito grande de energia em redes elétricas antigas, você precisa ter uma manutenção contínua, uma revisão ali, você vai ter um benefício grande, né, na questão energética. Os ar-condicionados, né, que a gente sabe que também tem um impacto grande, mas às vezes a gente tem um ar-condicionado tão antigo que ele sozinho, se você tiver 3 ou 4, vai gastar o mesmo, um novo, né, no caso, com o mesmo consumo. Na aquisição, né, que você comentou, numa licitação, inserir. Sim, a questão item, do né? selo Procel também é extremamente importante, que vai ter o consumo menor, porque às vezes a gente tem um pouco de receio, né, e eu acho que o ranking do Urgométrico, ele traz isso, porque depois que você preenche tudo, né, você vai ter, obviamente, uma nota ali, né, e eu acho que a gente também não pode ter um medo de ter uma nota, entre aspas, baixa. Porque quando você tem uma nota aparentemente baixa, não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você ainda está engatinhando, você está começando. Mas está preocupado. Mas você está preocupado. E aquilo lá, ele vai trazer um diagnóstico para você, dizer, olha, quais são as minhas falhas, né? É uma forma de você se autoavaliar, né? Sim. Eu acho que a instituição ela tem que assumir essa postura de estar certa, né? Já está cumprindo com todas as metas, ou ainda, né, igual você falou, está avançando. Então, assim, a gente tem que fazer uma autoavaliação, porque a gente também não pode ficar fazendo as coisas às cegas, né? Senão a gente não cresce, né? Não evolui. E eu acho interessante, né? A gente vai começar a pensar nisso já, enquanto a gente é ainda bebê, né? Nós estamos iniciando, para que a gente possa ir acompanhando e até vendo como que a gente vai evoluir, isso provavelmente anualmente, né? Alguma coisa assim, eu não sei a periodicidade que é feito. O ranking, ele é anual. Pois é, então a gente precisa, mesmo que nós entramos lá como o último do ranking, né? Eu não sei, talvez não, mas a gente precisa saber onde nós estamos, né? A gente tem que conhecer a nossa realidade. E nós só vamos conhecer se a gente aderir a esse processo de ranqueamento. E é um processo de aprendizagem, né? Só destacando aqui, pelos dados que eu encontrei aqui da internet, né? Vocês foram a segunda instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil, em 2023. Sim, é correto. isso, né? A quarta da América Latina e a 40ª no mundo. Então, Sim, assim, é uma exatamente. referência. E eu acho que até a gente visitar a UFLA, né, para pegar essas dicas presencialmente também, acho que é importante, né? Eu acredito até que a sua presença aqui já é um estímulo muito grande para a gente começar a trabalhar com mais vontade, né, em cima do alcance dessas metas. Eu acho, né? que a gente já pontua lá no Green Metrics, só de você ter vindo aqui. Não, mas realmente é muito interessante o movimento que a sustentabilidade tem trazido, né? Porque da mesma forma que a gente está aqui, né, fazendo esse bate-papo, a gente percebe a interlocução entre as universidades, né? Então, assim, já tive conhecendo outras instituições já nos conheceram, porque ninguém detém todo o conhecimento,
né? A gente é expert em alguns pontos, outras coisas a gente também busca em outras instituições e por aí vai. Então, assim, a gente observa a importância da transferência do conhecimento, porque o objetivo nosso, né, e das instituições, porque nossa missão principal é o ensino, é a extensão, é a pesquisa, então, ou seja, é transmitir informação. Então, ou seja, o que eu faço bem, eu não quero esconder, eu não quero guardar só para mim, muito pelo contrário, eu quero que as outras instituições possam fazer também, porque quando a gente se une, né, e faz, né, esse movimento bem maior, você vai refletir na sociedade e, além disso, vai impulsionar cada vez mais. Isso vai se tornando políticas de educação e vai refletindo aí, né, em vários âmbitos, em vários patamares, né, que às vezes as discussões que a gente começa aqui num bate-papo como esse, daqui a uns dias nós estamos lá debatendo lá dentro do MEC, né, dentro do Sistema Nacional de Educação. Eu acho que isso que é importante, essa conversa né? essa interação entre as instituições. Como que é essa interação, né, todo esse processo nos processos de compras, de aquisições, de contratações? Tem essa ligação? Vocês trabalham isso também com esses fornecedores? Como que isso é feito? Então, na questão das licitações, né, no campo, quando a gente fala de instituições federais, a gente tem, né, uma legislação específica, né, de licitações e compras. E aí, dentro dessa licitação, né, para as instituições federais é uma questão obrigatória que a gente tem o Plano Diretor de Logística Sustentável. E dentro desse plano, a gente ali vai criar diretrizes internas, né? O plano, ele tem um escopo geral, porém todas as diretrizes, metas, cada instituição que faz a sua própria, considerando o seu cenário, né? E a partir disso, então, você vai criar metas aonde a gente não pensa exclusivamente naquele momento da aquisição. Porém, a gente vai pensar desde o processo que eu começo a pensar aquela solução que eu quero comprar ou contratar. Eu lembro até um treinamento que eu participei, que eles trouxeram assim uma reflexão muito importante, que a gente tem que mudar o nosso pensamento de compras e licitações nas instituições. Por quê? A gente começa a pensar o que eu quero. Eu quero uma mesa, essa mesa. Eu quero aquela TV. Mas a gente não pode pensar, porque no serviço público não é assim que funciona. O que eu tenho que pensar, olha, qual é a solução? Eu preciso de algo para me auxiliar a ter um ambiente de escritório. Eu preciso de algo para transmitir minhas aulas. Vai ser uma lousa, vai ser comum, vai ser daquela verde, vai ser aquela branca, né? Ou vai ser uma lousa digital? Qual vai ser? Eu não tenho aquela definição inicial, não. Qual é a solução? Passar conhecimento escrito para os alunos, por exemplo. Aí, a partir disso, eu vou fazer o estudo. Quais são as opções no mercado? O que é aquilo que eu posso alcançar? Aí eu vou ver. A verde que usa o giz, quais são os prós e contras? A branca, que é da caneta, prós e contras, da digital. E por aí vai. Aí, a partir disso, então, que você vai entender que, às vezes, aquele pensamento que a gente olha, esse aqui é o mais barato no momento da aquisição, na prática, a quantidade de manutenção que você faz ao decorrer do tempo é extremamente maior. E a questão ainda que a gente normalmente esquece, porque a manutenção, às vezes, a gente até ainda leva em consideração, é a destinação daquilo. Porque muitas das vezes, se for algo muito específico, que não é um resíduo comum, né, onde você pode fazer o descarte, né, de forma tradicional, né, que a gente tem, é um descarte especial que às vezes vai gerar um custo, né? Então, ou seja, será que eu tô lembrando que depois eu vou ter uma segunda licitação posterior só para destinar aquilo? Então a gente esquece que no final, na hora que a gente agrega o valor disso, ele se torna muito superior. E uma outra solução que a gente investe, né, que é um investimento maior naquele momento da aquisição, mas quando a gente pensa no ciclo de vida, né, até o final do uso daquele bem, né, ou daquele material, ele vai estar muito mais vantajoso para a instituição. E então é isso que eu penso, a gente tem que implantar
né, nos requisitantes esse pensamento de buscar essa solução mais ampla, certo? E a administração, né, no nosso caso a gente tem esse plano que eu citei, né? Mas no caso de outras instituições, né, que não seguem exatamente esse modelo, ter ali, né, um plano ou um documento que regula algumas informações, que traz orientações, né? Exemplo, a gente está com uma proposta agora, né, porque eu que sou o coordenador desse plano diretor de logística sustentável lá na UFLA, né? A gente está com uma proposta de implantar um manual onde a gente vai colocar algumas restrições para ficar bem institucionalizado. Exemplo, o copo descartável não se compra, é proibido, onde você vai listando ali e aonde você lista algumas opções. Por exemplo, a gente trocou o uso de destilador por osmose reversa. Então não se compra mais destilador, a gente compra osmose reversa. A gente sabe que a água que sai é diferente. Porém, para o uso dos laboratórios, a maioria, pelo menos, a água atende, né? Agora, claro que a gente não é uma mão de ferro que não permita nada, né? Aí, casos específicos, a pessoa vai pedir uma autorização, né? Exemplo do destilador. Se por algum motivo a pessoa precisa do destilador, ok, ela vai poder fazer a aquisição, porém, ela vai saber das regras, né? A gente vai buscar um destilador mais eficiente e por aí vai. Da mesma forma, o copo plástico, por exemplo. A gente sabe que lá na UFLA tem, por exemplo, departamento de nutrição, né? De engenharia de alimentos, que às vezes eles fazem, né, experimentos, né, para experimentar inovações que eles estão fazendo lá, né, de alimentos, e aí você tem que ter toda uma questão higiênica associada, né, procedimentos metodológicos, que vai precisar, às vezes, ali de um copo plástico, alguma coisa para a pessoa beber, alguma coisa que está sendo ali oferecida. Aí, nesses casos, sim, mas aí a gente vai procurar centralizar esses pontos e a gente compra também, por exemplo, é um material descartável, mas qual é o material que está nele? Porque a gente tem uma variedade, né? Então a gente pode buscar o menos poluente, né? E principalmente nos serviços também a gente busca que as pessoas tenham treinamento, né? Quando a gente, principalmente as equipes terceirizadas que estão no campus, a gente já insere no termo de referência, por exemplo, que as empresas já deem esse conhecimento, um treinamento no momento da contratação daquele funcionário, que ele saiba que a política da universidade fazer economia de água, fazer economia de energia, ter uma gestão correta dos resíduos. Então, quando a empresa ela vem fazendo uma prestação de serviço, seja contínua, por exemplo, um serviço de limpeza, né, e cooperagem, por exemplo, como aqueles serviços pontuais, é uma manutenção que a pessoa vai vir só naquele ambiente, mas lá a gente coloca, você tem que respeitar a política de resíduos, sua responsabilidade colocar a destinação correta. E aí, no caso, por exemplo, quando a gente faz manutenção de veículos ou algumas outras manutenções que gerem ali um óleo, alguma coisa, que se a universidade não se preparar, ou a pessoa vai jogar no ralo, que é errado, ou ela vai gerar um passivo para a instituição. E esse passivo, a instituição não pode assumir isso. Então a gente já coloca, se já for, porque a gente já tem uma base, uma noção, né, no momento da licitação ali, que pode gerar alguma coisa. Então a gente já coloca, esses resíduos específicos, a responsabilidade é da empresa, e depois, quando ela for entregar a nota, né, para a gente fazer o pagamento, aí ela vai ter que entregar a nota e, junto com a nota, um certificado da destinação do resíduo, um dado, um relatório ali. Quando é algo de grande proporção, por exemplo, um prédio ou alguma coisa, identificação de fotos, um relatório simplificado, não precisa ser nada complexo não, porque a gente sabe que a gente não quer burocratizar e dificultar as coisas, né? Mas um relatório simplificado de 1 ou 2 páginas, onde tem fotos da gestão correta daquele resíduo, é bem interessante e que vai dar garantia para o fiscal atestar aquela nota e garantir que depois vocês não vão tomar um susto. Que infelizmente já tivemos sustos lá na universidade de serviços que foram prestados e no momento do planejamento. O planejamento é muito importante na contratação, né? O planejamento é essencial, né? Você ter essa visão como um todo. A empresa foi embora e ficou um passivo, né, lá. E aí, infelizmente, a instituição tem que arcar com isso. Resolver, né? Não planejou antes, então ela vai ter ali um passivo para ser resolvido. Então, eu acredito que
um bom planejamento, né? É como eu falei, talvez um manual, um plano com essas orientações, né? O requisitante ele já vai enviar o máximo de informações para o setor de licitações, porque o setor de licitações ele é bem administrativo, ele não conhece as peculiaridades. Então a gente tem que ter, só que a gente tem que ter um documento para o requisitante saber que informação tem que enviar. Senão ele também, então assim, a gente tem que, é aquilo que eu citei, né? A gente tem que exigir, porém a gente tem que traçar os moldes e dar subsídio para a pessoa conseguir cumprir. Então se eu quero que a pessoa planeje de forma mais sustentável suas compras, eu preciso ter um manual, eu preciso explicar para a pessoa o que ela tem que fazer e ela vai cumprir aquilo. E quando chegar lá no setor de licitações, por exemplo, eles vão estar mais com maior segurança para fazer uma licitação, né, para fazer os termos de referências mais seguros e com uma sustentabilidade ali envolvida dentro do seu termo de referência. O planejamento é fundamental. Diego, nós já avançamos bastante, mas eu queria fazer uma última consideração, né? Você já deu muitas informações valiosas, mas bem pontualmente, a gente tinha conversado anteriormente também, a questão da coleta seletiva, a coleta do lixo, que isso envolve, né, toda a comunidade acadêmica, envolve a sociedade como um todo. E eu achei interessante a referência que você colocou de um estudo que foi feito, de uma dissertação, né, na UFLA. Enfim, nós temos as cores, né, na coleta do lixo reciclável, do orgânico, enfim. Detalhe um pouquinho para a gente, só qual que é a sua visão, como é que é feito na UFLA hoje e dá essa dica para a gente aí da coleta seletiva. Perfeito. Bom, a gente tem 2 cenários na instituição, né? Um cenário onde, quando foi criada essa questão de política ambiental, né, foi se adquirido, no caso da parte de reciclagem, né, a gente tinha, sim, a lixeira, que é o rejeito, né, e tinha as lixeiras de reciclagem, sendo que as de reciclagem eram aquelas famosas coloridas, né, que tem lá o específico para o vidro, o específico para o plástico, etc. Né? Porém, a gente observava que tinha algo que não estava legal, né? Não, parece que não atendia tanto. Né? Então, teve um professor, né, o professor André, da engenharia ambiental, né, lá da Universidade Federal de Lavras, que ele desenvolveu, né, um estudo justamente para entender sobre essas lixeiras, como elas estavam e como estavam esses recicláveis dentro da instituição. E como isso se conversa, né, com a associação de catadores, qual que é o ciclo, né, o caminho que isso ocorre. Né? E aí, enfim, foi feito um mapeamento, eles monitoraram por um tempo e a gente identificou que as pessoas... É normal as pessoas colocarem de forma errada o plástico onde é o vidro bota no alumínio e por aí vai. Né? Fazia essa inversão de valor de materiais. Né? E a gente também observava que na hora que a associação de catadores vinham retirar, porque no nosso caso da UFLA, tem uma associação credenciada que faz esse material, né, faz a seleção e faz todo o processo do ciclo, né, da reciclagem. Na hora que eles vão lá retirar, eles vão com um caminhão aonde eles retiravam esse material e o caminhão ele é único, né? Tipo assim, ele é padrão com uma gaiola única onde eles não têm uma segregação dentro do caminhão, porque não é assim que funciona na prática. Então a gente tem que entender o ciclo como um todo. Né? Então, o que a gente chegou na conclusão, né, a partir desse estudo, né, que o colorido para a instituição, né, para nós aqui, não fazia tanto sentido. Então, o colorido ele é legal, por exemplo, para a educação infantil, porque ele tem uma pegada mais intuitiva para a criança, mais visual, então isso é legal. Para a criança entender essas questões. Mas para nós, na prática, né, a gente entendeu o que eu preciso ter? Uma lixeira para o rejeito e uma lixeira única para o reciclável, onde eu vou colocar naquele mesmo cesto, seja vidro, seja papel, seja plástico, tudo aquilo que for reciclável. Por quê? O pessoal da associação, na hora da retirada, eles vão ter um cesto único e não ter que ficar abrindo 5, 6 cestos para ficar retirando. Então a gente otimiza tempo dessa equipe, otimiza tudo, né?
otimiza até espaço, né, que se ocupa, porque aquela lixeira toda colorida às vezes ocupa espaço, né, também. Então a gente otimiza essa questão do espaço e da força de trabalho, e o ciclo segue sem nenhum problema, porque eles vão colocar no caminhão e a segregação vai ser feita lá no galpão deles. E depois que a gente fez essa alteração, a gente retirou todas as lixeiras coloridas, colocamos então nesse processo essas 2 únicas lixeiras, recicláveis e não recicláveis, e funcionou muito bem, teve muito mais adesão. A gente percebeu que a mistura que existia, porque no rejeito também às vezes ia o reciclável, começou a ter uma melhoria na separação, porque ficou fácil. Então, assim, eu acredito que uma boa conscientização é facilidade, né? Não adianta a gente querer explicar um conceito muito complexo, porque não é o objetivo, né? O conceito complexo a gente vai focar nas pesquisas, né? Para desenvolver tecnologias, desenvolver conhecimento, né? Para transmitir o conhecimento para o público em geral, o público comum, o que eles querem saber? O que eu preciso fazer? É separar isso aqui, ó, esses 2, pronto. Porque às vezes a gente colocava 3, 4, 5 lixeiras separadas, às vezes ele não sabia se aquilo que ele estava na mão era um plástico, era o que era, se era um papel, porque às vezes vem um laminado junto e vem não sei o que, fica aquela confusão, aquela que a pessoa jogava no rejeito, né? Então, assim... Só um parênteses, um exemplo bem clássico disso é a questão de, no mapeamento das estradas, dentro dos ambientes, dentro da universidade, né? Muitas vezes você faz um caminho, e muitas vezes aquele caminho é mais longo do que um outro, e a pessoa começa a cortar o caminho. Às vezes, aí começa a fazer aquela trilha na grama, não pode pisar na grama, mas muitas vezes eu já vi isso. E depois houve uma adequação. Não, se todo mundo está passando aqui, é porque é aqui que é o local que tem que passar. Então, essa simplificação, entender o que é mais fácil, acho que é um caminho que tem que ser ajustado, né? Obviamente, nem 100% disso, mas eu acho que é interessante. Não sei se vocês querem considerar, nós já avançamos bastante. Eu acho que a gente já pegou muita coisa, né, Diego? A gente já conseguiu aprender muito aqui com você. E com certeza nós vamos procurá-lo novamente, porque, igual a gente falou, essa simbiose entre as instituições, né, essa conversa entre as instituições só nos traz coisas boas, né? A gente não existe essa ideia de competição, né? Eu sei mais. A instituição ela tem que saber o suficiente para ensinar os outros, né? Então, e quanto mais ela aprende com uma outra instituição, com um outro modelo que deu certo, eu acho que a tendência é a nossa contribuição enquanto instituição, né, para toda a sociedade, para a comunidade, para o planeta de uma forma geral, né? Porque eu me espelho no Beija-Flor. E aí a gente vê que as coisas são muito melhor, né? Então a gente tem que realmente aprender com quem faz certo e ensinar aquilo que a gente faz certo da forma muito simples, né? Essa conversa para mim aqui é bastante enriquecedora, a gente consegue ver as coisas já acontecendo, né? Então eu só tenho a agradecer a você por esse apoio, essa ajuda, né, por ter vindo de Lavras para cá, que eu sei que não é fácil. Eu fiz o doutorado lá e eu vinha para cá praticamente de 15 em 15 dias desenvolver meu projeto. Não é fácil chegar aqui, né? E você desprender para nos ajudar. Então, isso para mim é uma coisa maravilhosa, uma coisa que não tem nem como a gente te agradecer, né? É um trabalho, o trabalho da gente enquanto educador de uma universidade é um trabalho, às vezes, voluntário, né? A gente trabalha de forma voluntária para outra instituição com a intenção de fazer crescer as coisas, né? Então, eu agradeço a você demais por isso, né? Espero que você goste, que volte outras vezes e que nos convide para ir lá, né? Agora, já como professora, porque eu fui lá como aluna, aprendi a pegar carona em Lavras, né? Foi uma coisa excepcional, uma experiência muito boa. Você quer fazer mais alguma consideração, Luciana? Agradecer. Esse momento foi de muito aprendizado, né? Eu acho que nós coletamos aqui várias dicas importantes para a gente dar o pontapé inicial nesse trabalho. E, para mim, o que ficou mais importante foram as palavras respeito, né, ao ser humano, à natureza,
ao meio ambiente, né? E a simplicidade com que isso tudo deve ser feito, né? Para que você tenha sucesso na implementação e na manutenção desse trabalho, né? Que não é uma coisa imediata, a gente pretende uma coisa que seja contínua e que possa cada vez mais ter uma melhoria e um crescimento. Sim, né? Então, Da mesma forma, Diego, em nome do reitor, professor Wagner, do vice-reitor, professor Dalto e toda a comunidade acadêmica, né? Logo mais teremos a palestra, né, para todos, né, ouvirem diretamente aí dessas informações ricas, né, numa interação. E a gente espera, né, conseguir interagir cada vez mais, aproveitando as suas expertise e quem sabe a gente possa também, né, dentro do nosso ajuste, né, porque eu acho que existe parâmetros, né, mas cada instituição pode ter a sua especificidade, né, e quem sabe eu acho que a gente tem como contribuir também. Sim. Diante da expertise das nossas áreas, dos professores, dos estudantes. Acho que na vida a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu queria contar muito com essa possibilidade de continuar nessa parceria e para a gente tentar avançar cada vez mais na universidade sustentável, né? Que é isso que a gente busca, a sociedade busca, né? Então, é só agradecer a sua vinda aí. Não, eu que sou grato, né, por essa possibilidade de estar aqui, porque é um prazer realmente a gente poder falar de um tema que a gente gosta, né? Porque quando a gente ama, né, fazer aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, é muito gratificante quando a gente pode demonstrar, apresentar e contribuir para outras pessoas trilharem também esse caminho. Então é muito gratificante, né? E fica aqui registrado, né? Com certeza vai ser um prazer ter essa parceria, né? Fico à disposição aí da equipe, né? Para a gente poder desenvolver trabalhos em conjunto, para a gente trocar figurinhas, né? Porque como vocês disseram, né? A gente sempre tem como aprender mais e eu tenho certeza que vai ter coisa aqui que a gente pode aprender também com vocês, como tantas outras, né, que a gente pode em conjunto conversar mais, né, e ampliar, né, esse grupo aqui de conversas, né. Tenho certeza que vai ser bem gratificante e efetivo, né. A gente vai conseguir colocar em práticas boas ações, né, em prol aí da sustentabilidade. Nós já temos até eu da biologia, né? Nós já temos parceiros na UFLA, os nossos mestres e o professor Rubens, que foi nosso aluno, egresso daqui, já tem vários projetos bem robustos, sabe? Que atuam com a gente. Então, nós estamos sempre lá usando o herbário, identificando planta, fazendo levantamentos. A gente já tem essa pegada na UFLA. A UFLA, para mim, é uma das instituições mais maternas, vamos dizer assim, das universidades mais humanas que eu já visitei, né? Quando eu fiz o doutorado, que eu vim para cá, eu senti falta de estar na UFLA, e eu já tinha a Unimontes aqui, tanto pelo acolhimento que é a universidade, né? Então, assim, a gente agradece demais e nós sabemos o quanto vocês são fortes, né? Vocês são bons no que fazem, conservando essa, vamos dizer, essa humanização, né, em todos os âmbitos que vocês atuam. Muito obrigado, Diego. Só uma curiosidade, eu formei na primeira turma da UFLA, tive esse privilégio. Eu estudei na ESAL, que antes chamava ESAL, Escola Exaliana Superior de Lavras. Uhum. E aí a primeira turma foi em 1995, quando teve a colação de grau. Então eu estudei na ESAL, formei na UFLA. Então a gente se sente em casa, né, Dora? Sim. Dora também estudou lá. E seja muito bem acolhido aqui também na Unimontes, sinta-se em casa aqui também. Agradecer muito aí. Logo mais aguardamos a palestra. Nós ainda vamos explorar um pouquinho da sua vinda aqui. Muito obrigado. Estamos aqui para isso mesmo. Isso aí. Espero que você goste da carne de sol, né? Que é diferente da de lá. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Obrigada, Diego. Que agradeço, gente. Este podcast foi gravado no estúdio do Circuito de Conhecimentos da Unimontes, um espaço de inovação, tecnologia e divulgação científica, financiado pela FAPEMIG. O estúdio é uma iniciativa aberta à comunidade acadêmica, promovendo a criação e compartilhamento de conteúdos que impulsionam o conhecimento.
Aqui unimos a ciência e sociedade para fomentar a troca de saberes e a construção de soluções inovadoras.